Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão para a continuação do review comparativo das Hatsan Flash Pulp, coronha de madeira, UD e a coronha sintética. Se vocês ainda não assistiram a parte desse review comparativo, falo para vocês, parem aqui agora, vai aparecer aí em cima o link da primeira parte, assista a primeira parte e volte aqui. Se você já assistiu, vamos continuar. E eu vou começar essa segunda parte desse review comparativo, trazendo para vocês algumas informações que eu não trouxe na primeira parte. Vamos lá, deixa eu pegar uma flash pulp aqui para ilustrar. Beleza, primeira informação importante a respeito do gatilho. O gatilho, tanto da flash pulp de madeira quanto da versão de coronha sintética, é o gatilho Hatsan 4. Esse gatilho, o 4 é um nome, não tem nada a ver com o número 4, significa que ele é um gatilho que tem ajuste, ajuste separado, individual, tanto de arrasto, ou seja, do curso dele, quanto do peso do gatilho. É um gatilho muito bom, altamente configurável, que você pode deixar ao seu gosto. Isso é uma informação muito importante. Então as Flash Pulp não tem o gatilho simples, mas o gatilho 4 da Hatsan. Isso é muito importante. Outra coisa que me perguntaram foi em relação aos cilindros dessas armas. O que acontece? Essa é uma coisa diferente. Se vocês notarem aqui, vocês podem ver aqui claramente que o cilindro, o reservatório da Flash Pulp sintética é menor, vou colocar ela bem alinhadinha aqui, ó. É menor que o reservatório da Flash Pulp de madeira. Por quê? Na Flash Pulp sintética, esse reservatório, ele é de aço. Ele tem um pouco menor, o diâmetro é um pouquinho menor, o diâmetro interno é um pouco menor do que a versão da de madeira, e ele é de aço, ou seja, ele é um pouco mais pesado. Porém, a coronha sintética ela é mais leve do que a coronha de madeira. Então por que fizeram isso? Porque um reservatório de alumínio deixaria essa arma muito leve e ela ficaria um tanto desequilibrada. Além disso, o cilindro teria que ser mais comprido e ela foi pensada para ser mais curta que a irmã de madeira. Por isso, o cilindro de aço. E esse cilindro tem 165 cc. Na versão de madeira, é a mesma capacidade. Já na Hatsan Flash Pulp UD, o reservatório é de alumínio e tem um diâmetro interno diferente. Mas por que colocaram um reservatório de alumínio e não de aço como da outra? Primeiro, por conta do peso. A coronha de madeira ela é mais pesada que a coronha sintética. Se colocasse o reservatório de aço aqui, ela ia ficar muito pesada. Essa Hatsan sintética aqui, ela pesa quase 2,7 kg. Essa versão de madeira, quase 3 kg. Já dá uma diferençazinha aí de 200 e poucos gramas de peso. Por quê? Por conta dessas diferenças. Coronha mais pesada, coronha mais leve. Reservatório de aço, reservatório de alumínio. Por isso que dá essa diferença no reservatório. Inclusive tem fabricantes de válvulas reguladoras que fazem válvula reguladora só para a versão sintética, só para a versão alumínio, porque a válvula reguladora não é a mesma para as duas. Por conta do quê? Diferença do diâmetro interno dos reservatórios. E o reservatório é o mesmo volume para as duas, 165 cc. Me perguntaram também sobre a autonomia versus a pressão. Fiz o teste. O reservatório dela é indicado para uso entre 200 e 100 bar. Enchendo até 200 e descendo até 100 bar, foi possível usar 5 carregadores. O carregador é de 11 disparos na versão 5,5, então foram 55 disparos. Considerando alguma margenzinha de erro, porque esse manômetro não é totalmente exato, você não consegue fazer uma leitura 100% acurada, vamos tratar que a autonomia, tanto da Flash Pulp sintética quanto a Flash Pulp de madeira, de uma carga de 200 a 100 bar é de 50 disparos. Aí você vai me falar, mas são 50 disparos bons? Provavelmente não. Teria que fazer um teste de ponto doce dessa carabina, indo disparando no cronógrafo, fazer lá uma análise da velocidade e tal, e seria outra coisa. Mas ela tem uma autonomia nominal de 50 disparos. Eu calculo que ela dê pelo menos uns 30, 35 disparos bons por não ser uma arma regulada. Importante isso também.
Além disso, também me perguntaram sobre o uso dela por canhotos. Essa arma, gente, ela é para destro. Ela não é ambidestra, ou seja, não é tanto para destro quanto para canhoto. É uma arma que foi pensada para destros. Tanto que o manômetro dela está do lado direito, ferrolho do lado direito, esse adaptador de altura de bochecha do lado esquerdo. Aí me pediram, pô Charles, mostra pra gente se você fosse canhoto, como você usaria. Eu usaria ela aqui. Então esse apoio de bochecha já não daria para utilizar. Ele ficaria inútil, certo? O pior é aqui. Porque como você atira apoiado, olha, o ferrolho ia ficar bem próximo do rosto, mas ainda daria para atirar. Ela não vai ser das mais confortáveis para quem é canhoto, mas ela pode ser utilizada por canhoto também, com algumas limitações, principalmente em termos de ergonomia. Tem também uma parte que eu não falei, que eu tinha gravado da outra vez, sobre os acessórios que vem com ela. Vocês vão notar, gente, que eu estou usando a minha camiseta camuflada tradicional dos reviews. Hoje eu estou de camiseta cinza. A imagem também vai estar um pouco mais clara. Por quê? Porque hoje foi dia do esquecimento. Eu esqueci de carregar a bateria do iluminador, que fica aqui na minha frente, jogando uma luz aqui em mim, e esqueci minha camiseta camuflada em casa. Então vamos dar uma olhadinha na parte dos acessórios que eu já filmei, vou colocar aqui para vocês. Logo em seguida, vamos fazer então teste das duas 50 metros, teste das duas 100 metros, 140 metros e vamos às conclusões. Opa, e antes que eu me esqueça, tá aqui. Esse é um kit que vem junto com a flash pulp. O kit é a mesma coisa, tanto para flash pulp de madeira quanto para flash pulp sintética. Nesse kit temos, vamos lá, vamos abrir nosso saquinho aqui. Esse é o carregador multishot dela. Vem 2 carregadores, um carregador de muito fácil utilização. Tá aqui, 2 carregadores. Vem tampão para onde você insere o fio probe para carregar a arma. Esse tampão já vem lá para evitar que entre alguma poeira, alguma coisa assim. Vem uma chavinha Allen, que é para você fazer a manutenção dela. Isso aqui deve ir em algum lugar, deve ter uma utilidade que eles estão mandando. Tadadã! Aqui, esse é o adaptador monoshot, uma pecinha de polímero que você encaixa na rampa de acesso e permite que você atire em monoshot. Simplesinho e muito prático isso aqui, gente. Vem um kit de O-rings, de vedações, para a arma em si. Aí vem esse tubinho, vamos ver o que tem dentro do tubinho aqui. Coloca isso aqui de volta, pera aí. Eu preciso arrumar uma assistente bem bonitona para ficar aqui comigo. Eu preciso arrumar um assistente ou um assistente para ficar aqui comigo segurando essas coisas. Faz falta. Vamos lá. Dentro desse tubinho, isso aqui, temos o fio probe, que é um fio probe de aço que vai no reservatório para você encher a carabina, e essa outra ponta vai ou na bomba manual ou na estação de recarga. E você recebe também esse kitzinho aqui de O-rings, e tem também um O-ring junto com um anelzinho de aço. Não faço ideia para que seja esses O-rings, eu tenho certeza que são aqui do fio probe. Isso aqui deve ser tudo do fio probe. Alguma coisa tem a ver, mas vem essas vedações, e é legal de terem essas vedações extras, porque PCP você cuida, mas vira e mexe, por conta dela trabalhar com altas pressões, acontece de arrebentar algum O-ring, e você recebendo esse kit, você mesmo pode fazer a manutenção. Então isso facilita muito a vida. Vamos lá agora para os testes práticos. Primeiro, 25 metros vai ser precisão, agrupamento e potência e penetração. Depois precisão, potência e penetração a 50 metros. Balão a 100 metros, balão a 140 e conclusão. Vamos lá! Vamos começar os testes a 50 metros com a Hatsan Flash Pulp Wood 50 metros. Potência e precisão. Vamos lá!
Prontinho, senhores. 10 disparos a 25 metros. Primeiro o testezinho de potência e penetração com o madeirite. 3 disparos e 3 saídas. Então, pegou de boa, saiu, atravessou o material. Aí vocês vão falar para mim, vai falar, pô, Charles, mas a 25 metros não atravessou o madeirite, a 50 atravessou? Tem mais potência a 50 que a 25? Não. Na verdade, ela tem menos potência a 50 do que tem a 25. Por quê? Porque a velocidade vai caindo com a distância e a velocidade influi na potência. O que acontece? É a mesma coisa que eu falei no vídeo, que eu falei do famoso teste do sabão. Vai ficar o link aqui para vocês, assistam. Gente, o madeirite, eu uso sobras de madeirite. Só que um amigo que tem uma marcenaria, ele me dá uma sobra de madeirite que eu uso nos testes. Esse madeirite é visivelmente mais leve que o que eu usei nos 25 metros. Ou seja, são madeirites diferentes, de fabricantes diferentes, pesos diferentes. Isso aqui não é para ser um teste definitivo. É para mostrar que os chumbos nessa distância conseguem atravessar uma peça de madeira, 1,3 centímetros. Por exemplo, se fosse eu usasse no mesmo review, comprasse uma placa enorme de madeirite, cortasse pedaços regulares, ainda poderia falar que tinha alguma uniformidade, só que isso também varia com o tempo, com a umidade. Madeirite absorve umidade, então quando ele está mais úmido ele tende a ficar mais denso, mais seco ele tende a ficar menos denso, mas dá uma ideia legal. Então a 25 metros faz um estraguinho bom. Vamos ver agora o nosso agrupamento. Chegar mais perto a câmera aqui. 5 disparos, mirando sempre no ponto preto, sendo que a mira da luneta estava regulada a 25 metros. Então foram 3 disparos bem juntinhos aqui, um agrupamentinho. Um deu uma pequena afastadinha e um afastou um pouquinho para cima e um para o lado. Esse afastamento, esse grupo não foi mais fechado, por quê? Por conta da instabilidade da arma no suporte de 2 peças que eu estou usando. Mesmo sendo um suporte de 2 peças e sendo a Hatsan Flash Pup Wood mais amigável com tiro apoiado, mesmo assim não é uma arma para tiro apoiado. Então ela tem uma certa instabilidade. Mas usando uma tampinha de garrafa como referência, os 5 disparos acertariam a tampinha. Eu considero muito bom para 50 metros utilizando uma luneta 4x32. Aqui, ó, cobre tudo e ainda sobra um espacinho. Vamos ver como é que se sai a Flash Pup de coronha sintética nesse mesmo teste.
Pois bem, senhores, Hatsan Flash Pulp sintética, 50 metros, vamos lá. Potência e penetração, como esperado, mesma coisa da versão Wood. Nesse madeirite atravessou também igual, então a potência, sendo que a limpeza, a saída desse aqui foi mais limpa que a versão Wood, então leva-se a crer que a potência aqui é um pouquinho maior final, até porque a potência na cronografagem da versão sintética também é um pouco maior. Vamos ver agora a parte da precisão. Vou chegar aqui mais perto. Um disparo eu dei uma gatilhada, que foi esse aqui, então ignorem. Temos 4 disparos, eles agruparam com um ligeiro desvio, principalmente na vertical. Dei a gatilhada, atirei de novo, peguei bem no centro do preto. Vai entender. Então a gente tem aqui um agrupamento de 4 e um que foi pro saco. Tampinha de garrafa. Aqui ó, pera aí, tirar a mão da frente, aí. Os 4 disparos acertariam a tampa. Só que a versão Wood, gente, como eu já mostrei para vocês, ela é bem mais instável no apoio que eu estou usando do que... Só, gente, que a versão sintética da Hatsan Flash Pulp, no apoio duplo que eu estou usando, é bem mais instável do que a versão de madeira. E isso aqui explica um pouco o agrupamento que acabou não sendo tão bom quanto o da Hatsan Flash Pulp Wood. Só para a gente comparar, aqui está de madeira e aqui está a sintética. Aqui o agrupamento foi mais fechado, aqui o agrupamento foi um pouquinho mais aberto. Tivemos um flyer, um desvio grande aqui, aqui deu um desvio menor. Ou seja, a precisão das duas, considerando a tampa, o tampinha acertou 4 disparos na tampa. Dessa forma, as duas passaram muito bem no teste a 50 metros. Isso, lógico, considerando que são armas do tipo bullpup e não são ideais para se atirar apoiado. Tem que ter isso em mente, gente. E no caso, a versão de madeira, por ser mais amigável com tiro apoiado, ofereceu um resultado um pouco melhor que a versão sintética. Porém, as duas ofereceram resultados ótimos. Vamos agora... balão a 100 metros. Não teve nem muita graça. Primeiro disparo, acertei o balão. Fiz uma compensação visual baseada no ponto de impacto de 50 metros. Dobrei. Acertei o balão. Vamos lá, 140 metros. ...140 metros, Hatsan Flash Pulp Wood, 5,5, não teve nem graça de novo. 2 disparos, um para ver que o ponto de impacto estava um pouquinho abaixo do que eu fiz compensação, o segundo para estourar o balão. Vamos agora ver como é que a sintética se sai, sendo que eu acho que vai se sair tão bem quanto. Como esperado, gente, a Flash Pulp sintética precisou também de apenas um disparo para acertar o balão a 100 metros. Irmã da Wood, o que podia esperar, né? Vamos ver agora se dá alguma diferença nos 140 metros.
Dessa vez fiz a compensação visual mais acertada com a Flash Pulp sintética. Um disparo para acertar o balão a 140 metros. O que eu posso falar? Excelente, né? Vamos às conclusões desse review comparativo. Pois bem, atiradores, esse foi o review comparativo das Hatsan Flash Pulp. Gostei muito dessas duas armas, agradeço demais a Rossi, Murilo da Rossi, que intermediou para ser possível esse review comparativo exclusivo aqui para o canal, exclusivo para vocês. E são duas armas muito boas. Elas são irmãs gêmeas que não são univitelinas, ou seja, elas não são totalmente iguais. Elas são gêmeas, mas cada um tem características muito próprias. Mas as duas são muito boas. Vou começar falando um pouquinho para vocês da Flash Pulp Wood. É uma arma muito bonita. Essa coronha de madeira ficou com um desenho muito bonito. E como eu particularmente gosto muito de tiro apoiado a longa distância, essa coronha se mostrou mais amigável para o tiro apoiado. Tanto pelo comprimento aqui da parte de trás, que permite o encaixe mais fácil num apoio de duas peças como eu estava utilizando, como principalmente a parte da telha, que acaba sendo um pouco maior e facilita apoiar também nessa parte frontal do apoio. Ela é uma arma que tem para atirar em pé sem apoio, gente, é uma delícia. Ela tem um equilíbrio muito bom, uma ergonomia excelente. Você aqui colocando uma lunetinha aqui, você atira com ela o dia inteiro sem se cansar, porque ela é muito equilibrada. O ferrolho do tipo Mauser facilita você atirar, sendo que eu preferi o ferrolho da versão sintética, que é um ferrolho um pouco maior, que tem aquela bolotinha na ponta e fica mais fácil de pegar. Esse ferrolho da versão Wood, eu achei ele um pouquinho desconfortável. Se eu tivesse uma dessa, eu tentaria trocar por um ferrolho daquele lá. Eu achei aquele ferrolho mais ergonômico. Ela tem um manômetro numa posição muito boa, isso aqui é legal. Esse sobretrilho aqui, tanto Picatinny quanto 11mm é uma beleza, ainda mais agora que as lunetas estão definitivamente liberadas. Daqui a pouco vai começar a aparecer lunetas muito boas aí nas lojas. Se você não viu meu vídeo a respeito disso, vai ficar o link aí em cima para vocês. E ela é uma arma muito gostosa. Tem uma autonomia muito boa para o tiro, apesar dela não ser regulada, então ela te propicia um tiro contínuo. Aí pelo menos 30, 35 disparos muito bons, 50 disparos se você usar dos 200 ao 100 bar. Então, curti muito essa aqui. Vamos dar uma olhadinha agora na versão sintética. Em relação à Hatsan Flash Pulp sintética, vocês notam que ela já é um pouco mais curta e ela já foi mais pensada para o tiro prioritariamente em pé sem apoio. Essa peça, essa alça que tem aqui na diagonal, inclusive eu vi de alguns fóruns, o pessoal usa ela como manopla para transportar a arma, porque se você não quiser pegar aqui quando tiver uma lunetona, você pode pegar aqui se você não tiver com uma bandoleira e você carrega ela por aqui. Não sei se essa peça foi pensada para isso, mas o pessoal está usando isso no exterior, essa peça para isso. Então, nota-se que ela é bem mais voltada para o tiro em pé sem apoio. Ela é mais leve, mais gostosa de atirar. Ela é mais leve, muito ergonômica. A textura do polímero dá uma pegada muito boa. O que ela perde em ser amigável para o tiro apoiado, ela ganha em ser amigável para o tiro em pé. Então, é uma arma que se eu fosse atirar a maior parte do tempo em pé sem apoio, se eu fosse atirar em campo, se eu fosse atirar field target, eu escolheria sem dúvida a versão sintética. E uma outra coisa que eu achei muito legal nela, esse ferrolho do tipo Mauser total. Olha para você ver, ele tem uma curvatura interessante, uma esfera na ponta e permite uma pegada muito melhor para fazer o rearme da arma do que da versão de madeira. Sem contar essa curva aqui da soleira, que permite uma pegada um pouco melhor também do que da versão de madeira. Então,
curti muito essa belezinha aqui também. Aí você vai me perguntar, Charles, qual das duas eu devo escolher? Pergunta fatídica. Aí eu respondo para você, vai depender do teu uso, amigo. Se você vai usar ela a maior parte do tempo em pé sem apoio, atirar apoiado para você é uma coisa rara, vá com a versão sintética, porque ela é mais leve, vai te cansar menos e ela é mais amigável para o tiro em pé sem apoio do que a versão de madeira. Ela acaba sendo um pouco mais confortável. Agora, se você atira em pé sem apoio, mas também atira apoiado, vá com a versão de madeira. Por quê? Porque ela é mais amigável para o tiro apoiado, sem deixar de também ser amigável para o tiro em pé sem apoio. Em termos de precisão, potência e características, gente, elas são equivalentes. A única coisa que muda basicamente é isso, o peso e a amigabilidade para o tiro apoiado. Únicas diferenças que eu consegui notar que você pode falar que são relevantes. De resto, é questão de ajuste da arma, ajuste do gatilho. Então fica muito complicado você fazer uma comparação direta até de precisão, por conta de uma não ser tão amigável para o tiro apoiado que a outra. O certo seria o quê? Tirar a coronha das duas, deixar só a ferragem, colocar essa ferragem em algum apoio específico e fazer o teste de precisão sem as coronhas. Mas aí já é uma coisa muito irreal, porque ninguém usa essas armas sem coronha, não é verdade? Dessa forma, recomendo muito tanto uma quanto outra. Levando em conta essas considerações, você vai fazer uma ótima escolha, são armas muito boas, muito bem acabadas, muito bonitas, com uma precisão ótima. Vocês viram que para balão a 100 metros, um disparo, balão a 140 metros, 2 disparos. A 50 metros, as duas davam conta de acertar tampinhas de garrafa fácil. Isso porque eu tô com elas, atirando com elas por 2 finais de semana só. Imagina você atirando e pegando o jeito delas aí por 1, 2, 3, 4, 6 meses, um ano. Você vai fazer absurdos com essas armas. Então, tá aí, review comparativo. Deixe nos comentários suas dúvidas a respeito delas, digam o que vocês acharam. Se você ainda não é assinante do canal, assina o canal, clica no sininho das notificações. Aqui toda semana vídeos interessantes, reviews. Deixe seu like e até a próxima, gente. Tchau, tchau.